passando da hora aqui. Como estamos nós? Bem-vindos ao Café com BPO dessa tarde de quarta-feira, dia 12/7. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos a presença ilustre aqui da Janaína Carneiro. Bem-vinda, Janaína. É muito bom te ver. O Eduardo é o nosso eterno romântico aqui do café, o cara que encanta clientes, né? Provavelmente o pessoal que está na sala, que está entrando agora, deva estar trabalhando, deva estar um pouco constrangido de estar olhando para o lado e não estar se interagindo, mas a ideia é essa mesmo, dar uma pausa na hora do café para poder trocar uma ideia, conversar um pouco sobre algumas dificuldades e aí a gente vai tocando. Temos alguém hoje aqui que é a primeira vez que esteja participando do café ou não? Não. Pode falar, Renan. Fica à vontade. Acho que o seu microfone ainda não está liberado. Ou será que o Renan levantou a mão só para falar que é a primeira vez que está participando? Oi, Josi. Sempre bom te ver aqui. Jesus, fantástico. Sobre informar minha primeira vez. Ah, tá, perfeito. Normalmente, qual que é a dinâmica, Renan? Seja muito bem-vindo. Aqui, cara, todo mundo é da área ou trabalha de alguma forma correlacionado com o BPO financeiro. E à medida que a gente vai trazendo alguns assuntos, a ideia hoje seria trazer o bom controle. A gente não conseguiu contato com alguém lá de dentro para poder estar falando conosco. Mas a ideia é, à medida que for levantando a mão, for questionando, perguntando, a gente vai trocando uma ideia, tá? Então, é mais nessa pegada. Deixa eu ver que beleza. Então, povo silencioso. A gente estava pensando hoje em falar sobre o bom controle. Alguém aqui tem experiência com um RP diferente, que não os tradicionais, Conta Azul, Nibo e Omi, que poderia compartilhar alguma visão? Alguém já falou do dinheiro web, né? O Breno entrou e saiu. Quais que você perguntou, Guto? Repete, por favor. Normalmente, todo mundo conhece mais Nibo, Omi e Conta Azul, né? Agora tem ouvido se falar muito no F360, que é o financeiro. Bom controle. A gente estava tentando trazer o bom controle hoje para trocar uma ideia conosco para estar falando. Tem muitas pessoas se interessadas lá com o bom controle. Só que uma dor que eu acabei levantando hoje lá no grupo e que todo mundo tem comentado são os preços, né? Que o pessoal tem cobrado de RP. A gente recebe umas propostas assim bem grandes de alguns, porque é feito de acordo com o faturamento, né? Mas a ideia é tentar achar alguma solução viável. Quando colocaram ali que o homem faz a parte financeira, a Elisama que colocou isso, a parte financeira é dividido por módulos, o homem ou não, Breno? Tem como dividir? Ele é dividido por módulo, ele tem 6 módulos hoje. Então, se eu fosse fazer só um financeiro, independente do faturamento, sairia mais em conta? Não, porque na verdade é o acesso, né? Você paga a mensalidade normal e aí você escolhe quem vê o que lá dentro. Entendi. Mas o preço é o mesmo, entendeu? Eu não sei aquele outro homem lá que é gratuito, né? Que é uma versão mais barata. Mas o normal, né? Você paga o mesmo preço, você escolhe quem tem acesso a qual módulo. Ou até mesmo algumas coisas que a pessoa pode ou não fazer dentro de cada módulo, entendeu? São 6 módulos. É o módulo CRM, aí tem o finanças, tem o que eles chamam de vendas, que é venda de produto, tem o serviço, que é venda de serviço, tem a contabilidade, e tem mais um. Eu falei o CRM, né? Deixa eu ver aqui. Espera só um segundo. Usa qual, Josi, hoje? Principal. Oi? Hoje você usa qual principal? Conta Azul, mas eu tenho 2 clínicas. Uma odontológica, ela usa o controle odonto, né? Não consegui ainda com que eles aceitassem o Conta Azul, né? O controle odonto é um sistema um pouco mais caro. E como outros, né, da área médica, ele é bem específico.
O financeiro dele é razoável, mas até para fechar uma conciliação é difícil nesse negócio, é puxado. Mas ele tem algumas coisas interessantes, entendeu? Então, por isso eles decidiram insistir. A gente até renovou agora a assinatura, porque é uma clínica nova, né? Fez 2 anos agora. E eu tenho uma outra clínica que eles usam o Gestão DS. Ele é ótimo lá para a clínica, para atendimento. O financeiro ele é péssimo, péssimo. Eu nunca vi tão ruim quanto esse Gestão DS. Mas para a área médica, atendimento, prontuário, foto, marketing, ele é excelente, entendeu? Então, o que eu conheço de fora, né? O Conta Azul são esses dois. E o controle odonto ainda é um pouco melhor, mas a gestão DS é péssima. E tem uma outra clínica que ela usa o iClinic, a gente tem lá o Conta Azul para a parte de gestão, e ela usa o iClinic para o atendimento. Ela usava o MedX e cansou do MedX e mudou para o iClinic porque ele tem a parte de marketing muito boa com o cliente. Fora todo o resto, né? Prontuário e tudo mais. Mas o iClinic vende um marketing por dentro dele também. Então, ela optou por isso, e igual o outro optou pelo DS, gestão DS. Porque engloba marketing junto ali de todo o trabalho deles. Entendi. Você ia complementar, Breno? Tem o de compras, né? Que eles chamam de compras, estoque e produção, que é o último módulo lá do OMI. O iClinic, pelo menos, ele tem... Não sei se dá para fazer muita coisa, mas ele tem API aqui, eu estou dando uma olhada. Ele conseguiria integrar alguma coisa, talvez, com algum sistema. A gente nem chegou de olhar, porque quando eu comecei a trabalhar com ela era MedX, né? E a gente não conseguia trabalhar nem comissão dentro do MedX. Era bem ruim, bem travadão. E então ela mesma decidiu mudar de sistema. A consultora dela, na época, na verdade, convenceu ela, que ela estava começando um trabalho de consultoria. Falou: não, essa consultora já conhecia o Conta Azul. Foi até quando eu entrei, que eu entrei e implantei o Conta Azul para ela, na época. Então, hoje o iClinic ela usa exclusivamente para o atendimento. E boleto, por exemplo, ela tem o Conta Azul para o financeiro, ela lançou um novo produto lá de assinatura na clínica para alguns protocolos. Está usando o Asas, porque o Asas é mais barato que o Conta Azul. Mas o Asas, ele tem um RP integrado, não? Não, não tem. Tem, como ela está começando, tem, você consegue ter. Consegue? Sim, você tem Asas Base, RP Base, um negócio assim. Eles têm... ele não é 100% integrado com o Asas, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas eles têm um ERP, sim. Chama-se ERP Base, se eu não me engano. Vou olhar então, porque como ela começou agora, ela fechou com 4 clientes e eu acabei emitindo os boletos tudo manual dentro do Asas, entendeu? Porque é recorrência, 12 meses lá, e aí eu emiti pelo Asas. Até por causa dos envios dentro do Asas é mais barato, tipo, enquanto no Asas é 55 centavos cada envio de WhatsApp para o cliente que vai vencer ou que já venceu, alguma coisa assim, no Conta Azul é R$1,99, R$2,50. Então, por custo, ela decidiu, não, vou testar esse novo projeto pelo Asas. E estamos lá. Mas até agora, 4 clientes apenas fecharam recorrência. Mas o Conta Azul agora, acho que no Receba Fácil, né? Tá mais barato, eu acho. Se você abre a conta, né, do Banco PJ. Pelo banco dele, né? Eu acho que também é uma possibilidade. O povo está muito desconfiado, sabia? Porque tá a mensagem lá todo dia, hora que a gente abre, tá a mensagem lá do que agora você tem o banco, não sei o quê. Mas, de verdade, eu já perguntei para 2, e aí, vamos testar e tal, porque eu tenho um que é high-tech, né? Eu falei, quem sabe? Ele, não quero, tá no começo ainda, não quero. Deixa outras pessoas testarem e aí depois a gente vê. Agora, a gente tem uma sorte, Josi, de estar aqui dentro uma expert dentro do Conta Azul. A Janaína, ela ajuda outras pessoas que têm dificuldade com Conta Azul, dá treinamento. Ela Sério? tem toda Legal. Nossa, ela tem toda uma expertise lá dentro. O que você perguntar do Conta Azul, ela fala até o código de DNA deles. É um negócio Então, essa absurdo, coisa da integração aí que o Bruno falou, tem interesse? né? Depois eu vou perturbar a Janaína, então, porque eu também já trabalho com o Conta Azul, mas a gente nunca conhece tudo, né?
A Janaína vai deixar aqui no chat do lado ali o telefone dela, você já anota o telefone Tá no dela. grupo, Janaína? Ela tá aqui na... Tá sim. Eu entrei faz uma semana, meio que na surdina, assim, só para ver. Olha, eu vou falar para vocês, esse povo de sistema aí tá na caça pela gente que é BPO, né? Essa semana eu recebi, antes de ontem, o contato de uma pessoa do Nibo que pegou lá meu CNPJ na internet e queria saber se eu já trabalho, quantos clientes, quais áreas e não sei o quê. E eu falei que hoje eu trabalho com Conta Azul, mas não custa a gente conhecer, né? Eu não conheço, nunca trabalhei com o Nibo. E aí, no dia anterior, aqui no meu estado, tem uma empresa que é do domínio, que representa o domínio aqui no estado, que é a JDrel. Eles fizeram parceria com a Conta Azul. Agora, eles comandam o Conta Azul no estado. Eles estão loucos para vender, estão esparramando o Conta Azul pelo estado inteiro. O cara veio fazer visita para mim ontem também, inclusive, Conta Azul. É porque eles têm integração com a Thomson Reuters, né? Oi? A Conta Azul, ela tem integração com a Thomson Reuters agora. Eles estão vendendo isso. Isso, eles pegaram alguns especialistas que fazem a revenda da Thomson para fazer entrelaçado os dois, né? Para gestão e outro contábil. Exatamente. O Troca Contábil do ano passado, o principal objetivo deles foi esse, informar, né, os escritórios de Cuiabá, principalmente, mas veio gente do interior, veio ônibus do interior, o povo de contabilidade para participar do Troca Contábil, e para eles lançarem, formalizarem que eles seriam os representantes e vão ser a galera do suporte aqui em Mato Grosso. Então, a fim de abrir realmente a frente, né? Estão investindo forte nesse sentido. E a domínio, como a maior parte dos escritórios de contabilidade é domínio, cara, eles vão entrar. E Josi, só um adendo aqui. Dia 31 agora, no Café do Especialista, a gente vai ter um café com um especialista diferente, novo. A gente vai lançar um café chamado Café Turco, que vai ser com o pessoal do Conta Azul. A gente vai trazer algumas pessoas lá de dentro do Conta Azul, que são responsáveis por causar problema para nós aqui fora, entende? Então, é isso que eu ia perguntar. Eu aproveitei a visita do cara aqui ontem. Falei, você veio vender, mas se o ouvido tá preparado, que eu tenho uma listinha aqui para te falar também, filhão. E aí? Não, mas já marca na agenda. Dia 31, às 11 horas, vai dar numa segunda-feira. O nosso café com especialista, ele vai ter o nome de Café Turco. Qual que é a ideia do Café Turco? Vocês já viram como é que funciona o Café Turco, não? Não. Como é que é feito? Aqui no Brasil, o pessoal do humor tem aquela mania de dar fritada, né, nas pessoas. Fazer perguntas, colocar contra a parede. Aí o pessoal fala em fritar aquela pessoa ou aquele membro. O Café Turco, ele é feito numa bacia de areia quente, onde você põe o cafezinho ali com borra e tudo, e você vai com aquele atrito. Vídeo que você postou, né? Foi aquele vídeo que eu postei. Aquilo ali é um café turco. Então, entendi. Quem que vai ser o convidado para a gente queimar na areia nessa segunda-feira para poder colocar contra a parede e falar, olha, vocês estão dando dor de cabeça a pedido deles, tá? Vai ser o Conta Azul. Então, o Conta Azul vai ser o nosso convidado especial nessa segunda-feira do dia 31. Coloca na agenda, né? E quarta-feira que vem a gente vai ter um café especial também. Não vai ser esse cafezinho tradicional que a gente tem às 2 horas da tarde. A gente vai ter um convidado de Portugal, uma convidada. Ela é especialista em marketing, uma pessoa assim muito, muito top. E a gente vai estar fazendo um cafezinho moca, um mocatino na quarta-feira que vem às 2 horas. Então, vale muito a pena para você que tem dificuldade com questão de criar o seu processo, plano de negócios, modelo Canva, como estruturar a parte de prospecção, de crescimento da empresa, de sair do lugar. O café da quarta-feira que vem vai valer muito a pena participar. Então, seriam 2 datas que eu não deixaria de anotar na agenda. Tá? Então, dia 31 mas e dia 19. 2 perguntas. Na segunda vai ser que horário? À Sempre noite às 8. Sempre às 8. Tem que ver se, assim, tem café aí tá coincidindo com a aula do Wallenstein. Quem tá fazendo o curso como eu lá. Não, mas olha, não tem problema. Pode participar da aula do Wallenstein sem nenhum problema. Vai estar gravado aqui no nosso café. Isso é de menos. Quem que vai ser o participante do Conta Azul? Vai ser o Anselmo. Qual que é o sobrenome, Jana? Anselmo Sarrad, não? Sarrad. Massad, Eu não trabalho mais no Conta Azul, tá? Você já trabalhou? Eu já, trabalhei. Ela ensinava todo mundo lá dentro. Não, eu não trabalho mais. Eu trabalhei na parte de suporte e depois trabalhei como gerente de contas. Então,
toda a parte de estruturação, treinamento. Eu tenho experiência. Até as gambiarras do sistema eu sei fazer. E olha que são gambiarras valiosíssimas, viu? Porque a gente trocou. Sim, é o que a gente mais faz. Eu falei pro Carol, falei, jovem, eu vou te falar, se você trouxer qualquer pessoa que você está contratando lá na JDREL hoje aqui, a gente treina ele para você no Conta Azul, porque eu tenho certeza que a gente sabe muito mais do que até as pessoas que falam com a gente no suporte de vez em quando. Porque a gente está no dia a dia. A gente adapta o trem para ele poder funcionar, a gente mexe nas categorias, a gente faz o O aqui para poder funcionar, coisa que vocês não fazem. Amanhã aqui em Cuiabá tem troca contábil. E a gente vai. Não sei se eles vão ler as mensagens que a gente vai mandar lá, porque eles abrem, né? Abre bate-papo lá no final para todo mundo. E você pode mandar as mensagens lá por WhatsApp. Vamos ver, né? Mas está tudo anotado. Porque eles, de verdade, é um excelente sistema, facilita muito, não pode só reclamar também, tem que falar das coisas que é boa, pelo menos para mim. Mas tem tido travas aí, instabilidade, dia 4 eu emitindo faturamento de cliente que eu não posso passar desse dia e só estava lá, tente novamente. Como é que você trabalha? Não dá. Está crescendo, mas não está conseguindo atender o crescimento. E aí? Não adianta crescer. Mas vou tentar. Tomara, eu vou ver a agenda do Wallenstein aí, porque ele andou mudando os dias de aula, mas tomara que não seja dia 31, quero participar também. Qual que é a sugestão? O café vai estar gravado, você pode ver depois. Mas para poder explicar o Conta Azul, ou perguntar, ou participar... O negócio é na hora, né? Infelizmente vai ter que estar na hora. E Eduardo, você tinha levantado a mão antes, cara. Contribui conosco. Antes da Dani falar, pode ficar à vontade. Tá ouvindo, Eduardo? Acho que ele tá off. Acho que tá sem tempo. Daniela, pode falar então. Pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Eu não sei, Josi, se eu interrompi, se tinha um assunto específico, mas era sobre o Conta Azul. Eu só queria deixar uma dúvida, uma pergunta aqui. Eu queria saber se alguém já tentou utilizar os links de pagamento do Conta Azul para substituir os gateways de pagamento. Eu nunca tentei. Porque assim, eu não consigo integrar o Conta Azul. O meu cliente não quer sair do Conta Azul para ir para o Home. Eu não consigo integrar, ele tem uns 10 gateways, eu estou ficando louca. E eu não consigo ter previsibilidade de caixa, às vezes o financeiro é super desorganizado, eu não consigo fazer a roda girar, vamos dizer assim, e aí como ele não tem API aberta, o Conta Azul, eu não consigo fazer essas integrações, eu queria saber se deixar aqui a pergunta, se alguém já passou por isso, e se já utilizou esse link como opção. Na verdade, o Conta Azul ele tem a API aberta, né? Só que quem faz a integração é totalmente o cliente. O link de pagamento, ele funciona basicamente como um link de um cartão de uma maquininha de cartão de crédito. Basicamente, tu vai enviar igual o Receba Fácil. O cliente ele vai receber o link lá, tendo que tá todas as informações corretas, de quem vai colocar o nome, tudo certinho. Assim que o cliente paga, coloca os dados do cartão ali, ele já baixa automaticamente. Então, é viável utilizar, talvez não tanto pelas taxas, aí tem que ver se compensaria mesmo. Mas eu consigo deixar esse link disponível, eu não preciso enviar por e-mail, eu consigo copiar o link e deixar disponível na página da internet, para fazer um checkout, é isso que eu quero saber. Essa parte daí já não, porque ele não é a livre, né? Então, tu vai encaminhar isso que diferencia. Para clientes, né? Então, tu vai deixar lá livre e falar, quem quiser utilizar, utilize esse link aqui, daí já não. Daniela, é você que está querendo fazer isso, né? Na verdade, eu estou estudando preciso achar uma solução, né? O que você pode fazer, se você vende por vários gateways de pagamento, juntar todas as vendas em uma planilha e pegar essa planilha e subir no Conta Azul, entendeu? É uma opção, porque a API do Conta Azul é bem limitada, ela é aberta, mas ela é bem limitada. A venda você até conseguiria fazer, a venda até daria para fazer, tá? Tipo, quando for vendido em algum lugar, integrar com o Conta Azul, eu acho que seria possível. Eu nunca fui muito atrás do Conta Azul, porque a API do Conta Azul é muito mais limitada que a do Home, assim, não dá nem para comparar.
Tem o Pluga também. O Pluga deve fazer com alguns gateways já. Eles não fazem com todos, que eu já olhei o Pluga, já fui pelo Conta Azul, já conversei com alguns desenvolvedores, programadores. Assim, eu já ouvi coisas boas do Pluga, coisas ruins, né? Do Conta Azul já me disseram que a API também não era tão aberta, então, assim, eu continuo engessada, assim, né? A história de subir a planilha é a única solução no final do túnel que eu tenho e que eu quero fugir dela. Mas você diz fugir dela, por qual motivo? Eu Assim, quero só para deixar claro, eu quero deixar mais automatizado, né? O dado não iria para... sim, aí teria que fazer com que... É. O mais automatizado possível é sair do gateway e entrar no Conta Azul. A segunda opção mais automática que você consegue fazer é sair de todos os gateways, unificar em uma planilha só, ter ela no formato padrão do Conta Azul, e aí, uma vez por dia, subir a planilha no Conta Azul, entendeu? Entendi. Pode criar um robô também, né, Breno? Tem essa possibilidade. Então, mas você sabe que eu tenho, Guto, a história de que esses gateways também não me dão... É difícil tirar uma planilha desses gateways, assim, do jeito Não, que eu mas aí gostaria. você não tira pelo gateway a planilha. Você faz do gateway para a planilha via robô, entendeu? Via integração. Em vez de você fazer direto por Conta Azul, você sai de qualquer gateway que tenha API aberta e manda para uma planilha. Daquela planilha você sobe no Conta Azul. Então você vai subir uma planilha só, uma vez por dia, enfim, aí conforme você achar melhor. Tá. Você utiliza o Yugo, Daniela? Não, utilizo Conta Azul. Não, eu digo porque é desesperador trabalhar com a Yugo. São muito bagunçados e não só a quantidade de erros recorrentes que tem. Nada mal, nada contra. Ele tem muitas soluções interessantes, mas a minha pouca experiência com eles faz com que qualquer cliente que chegue a mim hoje, que fale, olha, eu tenho Yugo, eu falo para eles o seguinte, não tem problema, só que eu cobro muito mais caro, porque o trabalho é muito excessivo ali, né? É muito chato, são muitos caminhos assim diferentes, com linguagem diferente, para você estar vinculando com qualquer RP. É um pouco delicado isso. Eu vou até dividir a lista aqui, porque o Yugo é o único que eu acho que não tem, mas eu trabalho com a Bripe, AppMax, Hotmart, Cartpanda, Pagar.me, o Guru Manager e o Stripe. Acho que são esses. É uma lista grande. Sim, é uma lista grande. Eu não sei nem se todos têm API aberta. Pois é, e nem todos eu consigo um contato tão fácil assim também. A minha solução era... O que eu tinha pensado, na minha ideia, era ir para o OMI e aí fazer o programador deles linkar tudo, sabe? É isso que eu tô... Enfim, mas aí enquanto não acontece, eu preciso ir buscando soluções. Por isso que eu quis trazer esse aí do link, né? Eu tinha pensado, será que eu poderia substituir o link de pagamento? Mas se não dá, eu vou na tua ideia, Breno, da planilha. Então, mas se você tem programador que consegue integrar no OMI, ele vai conseguir integrar no Conta Azul. Entendeu? Ele vai cadastrar... Você não vai... A diferença é que o Conta Azul você vai cadastrar como uma venda e não como um contas a receber diretamente. Obviamente que aquela venda se torna um contas a receber. Você vai... Mas se você tem programador para fazer essa integração com o OMI, você tem também para fazer... Ele conseguiria fazer com Conta Azul, tá? Não tem por que ele não conseguir. E a ideia do Breno é muito boa nesse quesito de tentar enxugar um pouco esses processos. Uma coisa que eu posso te falar, Daniela, que vai ajudar muito, hoje você tem toda essa estruturação mapeada, todos os seus processos, cada etapa, o que é feito com cada lançamento, comunicação com o cliente ou não? Está na sua cabeça ainda? Tu diz em relação a esse cliente específico? No geral, a este cliente que está dando essa dor de cabeça, né? E no geral, todo o seu processo. Todo o meu processo, ele ainda não está 100% mapeado, mas eu diria que já estou bem próxima, né? Eu vivo fazendo atualizações nele, mas eu hoje, como empresa, sou eu e mais uma assistente, e aí eu tenho uma pessoa para o fiscal que de vez em quando me ajuda,
Mas no dia a dia sou eu uma assistente, e aí esses processos, eles estão sendo desenhados dentro da plataforma do Play BPO mesmo. Então, são processos, eu entendo, né, que eu tenho procedimentos e processos, né? Então, o processo, eu tenho ele desenhado, mas os procedimentos, como ele é específico, às vezes, para cada cliente, quer dizer, ao contrário, né? Aí isso eu desenho dentro do Play BPO ali nas anotações até. Então, eu coloco muitos os processos ali dentro. Entendi. Normal, eu estou tentando padronizar eles, né? Para que fique. É porque hoje eu ainda tenho cliente que é no Conta Azul, no OMI e somente em Excel. Entendi. Qual que seria a sugestão, Daniela? Porque assim, o que é importante quando a gente está começando a tomar de conta do nosso negócio, sair da operação para fazer com que a gente cresça? Ou seja, para sua empresa crescer hoje, você não pode mais ficar na operação. Você tem que ter um olhar, um cuidado maior com o que você precisa fazer para a empresa crescer. Então, qual que é a sugestão que a gente fala, né? Não sei se você já tem um plano de negócio já bem desenhado, mas se você conseguir fazer todo o mapeamento de fluxos, de processos, tanto para o cliente de planilha, quanto para o cliente do Omni e do Conta Azul, ele vai te dar esse auxílio para você enxergar onde que estão os gargalos. Normalmente a gente vê aquele organograma gigante, né? Vai, volta, vem, depende de um passo, tem que pegar o dado em uma planilha, voltar para o sistema. Quando a gente consegue mapear, a gente consegue ver os exageros e os desperdícios ali de tempo. Aí a gente tenta fazer com que ele fique um fluxo contínuo, entendeu? Sem muito vai e vem. Depois do fluxo contínuo, você consegue tirar ali os excessos e deixar ele bem enxuto. Ele vai entregar mais valor para o seu cliente, você vai ter um tempo maior para poder se dedicar à sua empresa e vai poder ganhar em produtividade. Então, imagine que estou desenhando meus processos, só um exemplo, e eu percebi que todos os dias eu gasto 20 minutos no total com as minhas empresas para pegar um arquivo, salvar dentro do Drive e renomear aquele arquivo com data, valor e tipo de arquivo. Coloco na pasta do meu cliente, coloco ali se é entrada ou saída. Sendo que o cliente nunca vai ver. Aquele arquivo já está dentro do RP, já está sendo salvo lá dentro. Então seria tipo uma redundância, uma segurança que a gente acaba tendo por uma organização. Só que é um tempo desperdiçado, jogado fora, que não tem tanta necessidade, porque a partir do momento que você consegue, por exemplo, seu cliente, eu preciso de tal documento, você vai no RP, no Conta Azul, por exemplo, lançou a data, ele te fala qual conta, qual centro de custo, de onde para onde, e te dá o anexo. Então você tem isso hoje de fácil acesso, sem precisar se preocupar em renomear o arquivo. E no final do mês, você consegue deixar tudo aquilo compilado numa pasta zip, que o Conta Azul te faz isso, para você mandar para o seu contador, para o contador deste cliente. Então você consegue baixar todos os arquivos de maneira zipada. Então você poderia salvar este arquivo, esse único arquivo zipado, e você teria aquela redundância que é a segurança que você desejaria. Então a gente acaba perdendo muito tempo com muitos processos que não tem necessidade. E hoje talvez a sua dor seja essa. Olha, eu não queria perder tempo, fazer um processo manual, ter que depender de planilha, estou procurando uma solução. O que o Breno falou faz muito sentido no quesito de você tentar enxugar e colocar tudo num só, né? Não dando certo, tenta migrar para ficar mais automatizado possível dentro do Conta Azul e fazer alguns testes com um ou outro cliente. Isso vai fazer muito sentido, porque vai te gerar mais tempo, né? E querendo ou não, hoje tempo é dinheiro. Mas eu não sei se ficou claro a ideia, né? Só compartilhando aqui o tamanho da importância da gente ter tudo mapeado. Não, super ficou. Inclusive, eu não sabia que o Conta Azul tinha esse zip no final do mês, que eu conseguia baixar esse arquivo. Mas tem o pulo do gato, é o que a Josi fala de... A gente sabe algumas manhas, né? Eu fiquei 1 hora conversando com a Janaína, é muita macete que a gente acaba desenvolvendo com o tempo, porque a gente descobre essas possibilidades. Como é que funciona esse zip no final? Eu tenho ali o meu Conta Azul Mais de BPO financeiro. Eu posso integrar com a contabilidade. Quando eu faço a integração da contabilidade, eu preciso parametrizar e subir um plano de contas do sistema contábil.
Ali dentro, eu posso colocar qualquer coisa, mas no final, quando eu faço só a importação do arquivo, ele me dá a possibilidade de baixar todos aqueles anexos de forma zipada. Então, é neste momento que eu salvo ali a minha redundância de segurança. Né? Mas se já tiver um contador vinculado àquele conta azul, ele mesmo, o próprio contador já tem, e você pode alinhar com ele para que ele te envie esse arquivo zipado. Pode falar, Josi. A gente não pode marcar uma hora com a Janaína, não, pela... Eu super interesso. Pode, não, a Janaína está aqui para isso. Ó, se depender de mim, a Janaína não tem mais quarta-feiras livres. A gente pode fazer um mocatino com ela, só com dicas. Ela vai, na verdade. Exatamente, só com essas coisas que a gente não conhece, eles não ensinam. E, de verdade, você falar que a gente tem tempo para assistir aquele tanto de vídeo que tem lá, gente, não dá. Aí você não trabalha. E, ao mesmo tempo, se a gente tiver o conhecimento, é o que você acabou de falar aí. A gente ganha tempo com tudo. Porque, por exemplo, eu não sei como fazer isso. Até anotei aqui, eu estou anotando, né? Como baixar esse arquivo, porque hoje a gente junta, tem um programinha lá do PDF, que você junta lá boleto, nota, comprovante, para ser um arquivo só, aí junta aquilo tudo numa pasta final do mês e para mandar para o contador, porque ele não tem conta azul, não quer saber, sabe aquele povo aqui, até falei para o menino, tem muitos escritórios aqui ainda não estão nessa evolução de entender essa integração e que vai melhorar a vida deles. Muito. Eu já fui oferecer para as pessoas com quem eu trabalho, os contadores das empresas que eu trabalho, olha, conheça, para você de graça, a gente já faz, você vai aproveitar o meu trabalho, entendeu? Você vai ganhar tempo. Cara, mas a mentalidade é assim, né? E não quer nem saber, não tem interesse, já tem muito trabalho, não tem tempo, não sei o quê. Mas o que eu puder adiantar do meu lado, eu gostaria. Entendeu? Então, eu não sei como é que faz isso aí, por exemplo. Ou seja, nem tiver um horário. Tem. E Josi pode fazer o seguinte: como o Conta Azul hoje está liberando anexar tanto o contador quanto o BPO financeiro, se o seu BPO, se o seu contador daquele seu cliente não tem o Conta Azul e não tem interesse, a gente pode fazer um bem bolado, onde eu entro como contador e faço a importação todo mês para você, entendeu? E qual que seria a contrapartida? Eu teria na minha carteira um cliente a mais para poder me tornar ouro, mas eu te entregaria um serviço. Ou seja, existem várias possibilidades, vários meios de todo mundo sair ganhando, da gente poder estar se ajudando. Então, é interessante a gente falar sobre isso. E a Janaína, a gente já está programando uma aula com a Janaína, acho que são 3 ou 4 módulos de aula, né, Jana? A gente vai estar fazendo isso, só que ela vai estar dando aula para um grupo pequeno de pessoas. Eu não sei se 4 ou 8 pessoas dentro de uma sala. É claro, a gente vai gravar e depois disponibilizar. Mas para que a gente tenha perguntas reais, situações reais, e ela vai estar conduzindo toda essa aula. Mas já está alinhado, e com certeza a Jana participa. Como é que entra na lista? Eu vou estar lançando, aí vai você preencher um formulário e eu vou escolher a dedo ali quem são as pessoas que eu quero que participem. Brincadeira. Não, brincadeira. Mas a gente já deixa uma lista pré-pronta. A Janaína, ela que está dependendo da Jana. Ela, Guto, já quero começar semana que vem. Ela vai desenvolver. Você está trabalhando com BPO também? Ela trabalha, tem uma empresa de BPO. Legal. Alguns clientes específicos ainda, né? Mas sim, tô trabalhando, utilizo também Conta Azul. Inclusive, na nossa conversa, a ideia que surgiu para um primeiro encontro seria a conciliação de cartão de crédito ali dentro, né? Que é uma dor, assim, que todo mundo tem. Mas depois prolongar os outros temas ali, né? Vai mais do que todo mundo tem mais dúvidas, no caso. Sim, que sofre mais, né, no dia a dia. É isso, Entendi. Legal. Se a gente fizesse uma aula só de macetes, conheça 20 macetes de como ganhar tempo no Conta Azul. Um exemplo. Nossa, eu seria o primeiro da lista, tá? Seria o primeiro da lista para participar. Eu a segunda, então. Pronto. Já tem 2 alunos, viu, Jana? Com certeza. Se vira aí para poder falar para a gente qual vai ser sua agenda. Aí depois a gente deixa disponibilizado para vocês, é claro, mas... Já confirmei que a aula do Valensai é dia 24, então não vai coincidir com o dia 31. Fechou. Tá vendo? Ó, participem, deixa anotado. Dia 31 tem o Café Turco e na quarta-feira que vem a gente vai ter um cafezinho moca com uma presença de Portugal, uma ilustre profissional,
a Flávia. Depois eu vou mandar para vocês direitinho os flyers, as informações. Fiquem atentos ali no grupo e no LinkedIn. Mas são 2 datas que com certeza eu ficaria de olho para participar. E a ideia da quarta-feira ser às 2 horas, um café especial, porque fuso horário é terrível, né? Eu não teria coragem de pegar a Flávia para poder falar para nós lá meia-noite em Portugal e aqui às 8 da noite. Seria puxado. Então, tem muita gente que vai participar de fora também, né? Tem muitos seguidores dela que são doidos para poder pegar uma palestra dela. Então, ela vai estar abrindo uma brecha aí para o Café com BPO. Seria isso. Mas, Dani, muito obrigado por ter trago aí suas dores, viu? Sua colocação. Você está falando de onde, Daniela? Eu falo de. Vou desligar a câmera aqui. Eu falo de Florianópolis. Ah, você é de Floripa. Legal. Eu falo de Florianópolis. Não, bacana. Não é a primeira vez no café, né? Não. Acho que é a terceira vez. Às Mas vezes sua eu câmera aberta é a esqueço. primeira, né? Não. Não? Acho que da outra eu abri. É que essa daqui eu comecei almoçando, então eu desliguei e esqueci de ligar de novo. Eu aproveitei esse horário para comer, então aí, por isso que estava desligado. Pode falar, Eduardo. Fica à vontade. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guto. Complementando lá sobre o Asas, já fiz a integração do Asas via Pluga para a Conta Azul. Então, gerava vamos dizer, qualquer lançamento que gerava no Asas alimentava o Contas a receber lá do Conta Azul. Então, funciona. É cobrado por lançamento, tá? Tem um valorzinho lá da Pluga lá, é cobrado por lançamento, vai aparecer um símbolo P na frente do lançamento, que aquilo dali foi plugado. Então, assim, tem que entrar em contato com a pluga e explicar para eles que você está querendo desenvolver. E lá ele já tem tudo pré-feito, né, vamos dizer assim. É só pegar e eles marcam uma live, você e seu cliente, aí o cliente pega e faz os logins, aonde tem que fazer, e aí o próprio engenharia lá pede um dia, mais ou menos, pede um prazo, e aí bota em teste e depois eles marcam de novo para apresentar e já funciona, entendeu? Eu vi funcionar na hora. Então, se precisar, tem esse caminho aí. E aí eu queria trocar uma ideia com o pessoal aí, acho que o Breno pode me ajudar também. Tem um cliente de serviço que ele tem uma escola de franquia de cursos, né? Graduação. E aí lá o faturamento dele é tudo dentro do sistema próprio da companhia, né? Que é uma franquia. E aí lá, pelo que eu vi, tem um módulo financeiro e lá o módulo financeiro ele tem a opção de você exportar, né? Via Excel, o arquivo lá, vamos dizer, do cadastro do cliente, mas vamos dizer que seria a venda, no caso lá também, né? E aí, para eu exportar para o Conta Azul, eu gerei essa planilha e quando eu fui lá no Conta Azul, lá no Contas a Receber, tentei importar, né? E aí deu um erro, né? E aí falei, como é que eu vou descobrir agora, como é que eu vou partir agora para resolver esse erro, né? Aí, desde então, não tentei avançar mais. Mas, assim, seria o caso de eu conversar com o suporte da Conta Azul? Será que seria o caso de eu já partir já para uma pessoa que entende da área de programação? Porque a franquia, ela desconhece essa necessidade até, entendeu? Quando eu passei a importância de, vamos dizer, reduzir esse processo, eles falaram que o módulo financeiro dele faz tudo. Aí, quer dizer, ele nem está entendendo a linguagem do que a gente está querendo, entendeu? Aí eu queria saber a experiência de vocês aí quando acontece desse sistema, não sei, os que a gente costuma usar, entendeu? Eduardo, faz o seguinte, qualquer coisa você me mostra depois, eu mando uma imagem do erro que está dando, porque pode ser um erro mesmo de não estar na formatação, tem alguma coisa que não está no formato. Normalmente, quando você tenta subir o arquivo pelo Conta Azul, ele
ele falaria qual que é o problema, ele daria algum sinal, ele te indicaria de alguma forma onde está o potencial problema. Se ele não está fazendo isso, valeria falar com o suporte, mas talvez eu consiga te ajudar, se você quiser depois. Você me manda uma imagem, a gente fala rapidinho ali, uns 15 minutos, eu dou uma olhada, você tenta fazer o que você fez, eu olho e vejo se é alguma coisa que eu consigo te ajudar, ou você teria que entrar com o Conta Azul, o suporte deles, de alguma forma. Beleza, pelo que eu percebi, vinha muito, a opção que veio, mostrou assim, até antes o que ia, entendeu? Mas muito incompleto. Não do jeito que a gente queria enxergar lá no Conta Azul, entendeu? Então, tem que olhar mesmo. Beleza, Breno. Depois você me chama aí, a gente troca uma ideia. Beleza, obrigado. Nada. Pessoal, aproveitando aqui que a Cris entrou, Daniela, a gente estava falando sobre mapeamento, né, de fluxos, processos. A pessoa ideal para qualquer um que estiver no grupo, para poder fazer mapeamento, para poder ver que pé que está a sua situação, ou falar um pouco nessa questão de processos, vocês podem estar procurando a Cristiane Moraes. Ela está aqui no grupo, vocês podem estar me chamando ali no WhatsApp, que eu posso estar passando o contato dela. Eu acredito que uns 5, 10 minutinhos é o suficiente para vocês entenderem ali qual que seria a dinâmica, o porquê que é importante, e o trabalho que ela acaba desenvolvendo com outras pessoas que fazem BPO também. Né, Cris? Você já atua com BPO já faz algum tempo, e consegue com certeza ajudar outras empresas. Na verdade, você já está nessa tomada, né, de ajudar outras empresas de BPO a melhorarem e muito o processo delas. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Guto? Desculpa pegar você de pulo, assim, é porque a gente estava falando ali com a Daniela justamente sobre isso, né, a necessidade de a Pegou gente ter bem de mapeado. pulo. Quando eu ouvi Cristiane ali, falei, ué, será que essa sou eu? Eu falei o sobrenome completo Aí eu para ouvi o terem sobrenome e falei, certeza. não pode ser, bem provável. Então, esse trabalho de processos é algo que eu sempre gostei muito de fazer, e quando eu fui fazer a formação do Eniandro, inclusive, que eu sou da turma 3, lá do comecinho de 2021, o meu objetivo era entender os processos que ele utilizava. E foi algo que sempre esteve dentro de mim. E quando eu montei meu BPO, eu queria ter uma empresa dentro da filosofia Lean, que é do modelo Toyota de produção. E porque eu encaro o BPO como uma indústria, né? Para mim, a operação do BPO é uma linha de produção. E eu queria tratar o meu BPO dessa forma, né? Com operadores, com líder de produção, com processos, com tempo para fazer tarefa e tudo mais. E era isso que eu queria para mim. Eu queria desenvolver uma ferramenta para fazer esses controles. Eu já tinha desenhado os fluxos de trabalho do BPO. Aí eu acabei encontrando, tinha um amigo meu que ia desenvolver a ferramenta para mim, mas eu acabei encontrando, não, a ferramenta acabou me encontrando, que é o Hebron. Aí eu coloquei dentro do Hebron o meu BPO e coloquei ele todo parametrizado. Hoje ele está 100% dentro do Hebron, e aí muitas pessoas começaram a me procurar também, para saber como era, como eu fazia, e aí isso acabou virando mais um trabalho. Aí, hoje eu já atendo outros BPOs, inclusive a Márcia, que está aqui, a gente já conversou sobre isso uma outra vez também, e nós também, e eu tenho, nesse período surgiu uma amiga minha que também gosta muito desse trabalho, ela é contadora, e nós estamos atendendo escritórios de contabilidade. Então, hoje a gente tem clientes, escritórios de contabilidade e BPO financeiro. E é um trabalho muito gostoso. Eu falo que eu nem trabalho, eu me divirto com isso. E quem puder conhecer depois o Hebron vale muito a pena. Assim, é uma outra metodologia, outro tipo de pensamento para você conduzir ali seu dia a dia no trabalho. Mas é uma ferramenta fantástica, assim, eu sou suspeito para falar. Agora, uma coisa eu falo para vocês, não tem um café que eu não tome com vocês que eu acabo não me deparando com uma pessoa nova, incrível, ou uma ferramenta, ou maneira de conduzir as coisas diferente. E a minha cabeça quase explodiu na semana passada, quando eu estava conversando com o Breno, e eu me deparei com possibilidades que eu nem imaginava que isso poderia existir. As possibilidades que poderiam alcançar com alguns tipos de ferramenta, né?
Então, assim, é sempre bom a gente estar aberto a novas possibilidades. A ideia do Café com BPO na segunda-feira, esse especial da próxima quarta, é justamente isso, trazer para o nosso meio, tentar estourar um pouco a bolha, ver outros profissionais, outras possibilidades, outras ferramentas. Não existe aquela que é certa ou aquela que é errada, entendeu? Eu acredito que funciona muito bem. Então, assim, hoje, quando eu fiz a pergunta lá no grupo, vou atender uma indústria, qual que seria o melhor? Só que, de fato, cadê? Acho que tinha alguém da OMI aqui hoje na sala conosco. Tava caro, puxado, porque eles vão pegar sobre o faturamento da empresa, né? Então a gente teria que meio que inicialmente se virar nos 30, porque até os clientes acabam desistindo da ideia que muitas das vezes o RP fica mais caro que o próprio serviço nosso. Acaba não fazendo tanto sentido dependendo da situação. Mas tem muita ferramenta interessante, tem muito local que você pode estar trabalhando, né? Tem um pessoal ainda que trabalha com ferramentas mais interessantes como Excel, mais antigas, mas não tão automatizadas. A Cassiane vai estar trazendo para a gente um especialista também, um encontro para poder estar falando sobre essas ferramentas, sobre essas tecnologias. Então a ideia é justamente essa, fazer com que todo mundo aqui possa estar crescendo, conhecendo outras possibilidades e sempre querer mais, viu? Alcançar mais. Eu acredito que todo mundo aqui é capaz de alcançar o céu. Então, né? Então por que não? Né? É claro que tudo tem um começo, tem as dificuldades. A gente acaba aqui compartilhando isso e descobrindo que o caminho é esse. A gente pode pegar alguns atalhos, igual hoje procurar a Cris para poder ver como é que está o meu mapeamento, como é que estão meus processos, como que eu poderia estar melhorando, como que eu poderia estar otimizando, como que eu poderia estar entregando maior valor para o meu cliente. Pô, faz total sentido. Né? E onde que a gente encontra isso? Quando que eu poderia saber que uma pessoa lá de Santo Antônio da Pratinha, é isso, Cris? Santo Antônio da Platina. Platina, quando que eu iria saber que lá em Santo Antônio da Platina teria uma pessoa que sofre o que a gente sofre, viveu o que a gente viveu, passou por altos e baixos ali dentro do BPO financeiro, é empreendedora e alcançou ali um conhecimento, uma possibilidade de que pôde se ajudar e agora pode estar ajudando outros. Então, é muito interessante. Né? A ideia, a proposta é essa. E realmente esse trajeto aí de 2 anos, que eu comecei meu BPO efetivamente no primeiro semestre de 2021, no segundo semestre de 2020 foi quando eu fui atrás de ferramentas, de mentoria. Eu fiz mentoria com o Eliandro antes dele montar o curso de formação, antes da turma número 1. Depois eu fiz também a turma número 3. E esses primeiros 2 anos foram assim, bem difíceis. Outro dia eu comentei, não sei se com o Guto ou com o Márcio aqui do grupo, que quando as pessoas me perguntam como foi a experiência dos primeiros 2 anos de empresa de BPO, eu fico até em dúvida do que dizer, porque se eu disser que foi, nossa, maravilhoso, é fácil, vai, faz mesmo, parece que eu estou mentindo, porque não foi fácil. Não foi maravilhoso, não. Eu chorei muitas vezes, eu passei muitas noites sem dormir, eu trabalhei muitas noites direto, assim, já trabalhei noites direto, então amanheceu o dia, eu trabalhei até meia-noite, 1h, outro dia levantei 5 horas da manhã para trabalhar de novo. Então, e se eu disser que foi tão difícil assim, eu fico com a impressão de que a pessoa, ela está dificultando, que é para eu não fazer, né, que é para eu desistir. Então, não é confortável para mim dizer como foi a minha experiência. Para algumas pessoas, com certeza foi menos difícil. Para mim, não foi. E não foi mesmo, assim, até que eu consegui fazer sociedade com alguém, montar a minha equipe, hoje sou eu, uma sócia e 3 CLTs, somos em 5. Então, hoje está tranquilo, mas essa minha tranquilidade, ela começou agora, dia 1º de julho, que foi quando a minha terceira CLT venceu o período de experiência, hoje ela já está trabalhando sozinha, ela faz contato com o cliente, mas eu ainda não tenho a profissional dos meus sonhos, que é a analista, aquela que vai pegar todos os relatórios, bater o olho e falar, tem uma vírgula errada aqui. Essa pessoa eu ainda não tenho. Está em formação. Mas os primeiros 2 anos, para mim, não escondo de ninguém, não foi fácil, não. Se para alguém foi fácil, eu queria saber como é. Olha, eu gostaria também, viu? Saber se
Eu queria saber como é isso. Gente, eu já falei outras vezes no café, eu peguei clientes de alta complexidade logo de cara, de grande volume de documento. O meu primeiro cliente está comigo até hoje, né, um dos primeiros, ele tem 700 documentos por mês. Quando que lá na formação de BPO, a gente aprende que o ideal é cliente com 50, 100, no máximo 300. Eu comecei, entre os meus 10 primeiros, eu tinha e ainda tenho eles, 2 de 700 cada um. E eu comecei essa história sozinha. Sozinha, eu tinha 2 clientes que davam quase 1.500 documentos, mais os outros menores ainda, né? Então, esse foi um dos erros, né? Uma das minhas falhas foi não reconhecer a capacidade produtiva, que chegou um momento que mesmo que eu trabalhasse 24 horas por dia, eu não dava conta dessa volumetria. E é um erro que todo mundo passa, né, Cris? Tipo, não, vou dar conta, vou fazer operação, vou tocar eu aqui. consigo, pode achar que eu consigo. A gente tenta. Mas, em se tratando de ferramenta, falem com o Breno. Eu olho para o Breno e eu enxergo uma caixinha de ferramenta. Isso é verdade. Olha, e eu fico... Em carne e osso, né? Não é em aço, nem madeira, é carne e osso. Eu enxergo uma caixinha de ferramenta quando eu olho para o Breno, e eu já falei para ele que às vezes eu começo a conversar com ele, eu vejo ele falando, eu acho que eu tenho déficit de atenção, porque ele tem um raciocínio tão rápido, tão elevado, que eu tenho, meu Deus, eu preciso alcançar ele. Não, eu converso com o Breno, a minha cabeça borbulha de ideias. Falei, Borbulha, é demais, gente. Precisando de ferramentas, eu chamo o Breno, e o Breno, ele enxerga ferramentas que otimizam muito o processo, então tem essa pegada muito boa aí. Eu acho que ele passa a noite procurando essas coisas aí, ao invés de dormir. Eu acho também, viu? É bem provável. Uhum. A Cassiane perguntou aqui rapidinho, falando por que um erro pegar cliente com grande volumetria. Assim, o que a Cris falou, Cassiane, foi que no curso eles indicam para quem está começando pegar clientes pequenos para poder entender o jogo. A Cris já pegou um cliente que tem muito movimento e teve que se virar nos 30. Então não é que seja errado, eu acho que não existe o certo e errado. Mas se tiver a oportunidade de pegar um cliente grande, pega, abraça. Você vai ter aqui, muitos amigos, muitos colegas aqui do meio que vão poder estar te ajudando nesse processo. Então, eu acho que hoje, estando no café, faz sentido arriscar que a gente tem uma rede aqui de colaboradores. Mas faz parte do aprendizado, não tem para onde fugir, né? Mas o erro, na verdade, não foi nem em aceitar o cliente, foi em não reconhecer a capacidade produtiva. Né? Esse foi o erro. Eu não tinha mão de obra para tanto, não tinha mão de obra o suficiente. Mas assim, no início a empolgação de fechar contrato, de ter mais clientes é tão grande que a gente vai pegando, né? E vamos, e a gente consegue, eu dou conta, e o céu é o limite. Eu aprendi muitos limites nesses 2 anos. Aprendi bastante limite aí nesses 2 anos, gente. Mas foi uma lição enorme para mim. Uma lição muito boa. Cris, desculpa te interromper, Guto, mas você dá o seu processo a esse método, né, Hebron, que você falou, não é isso? Lean Office. Todos os meus processos estão dentro do Hebron. Tá. Você levou os processos para lá para poder desenhar, foi isso? Foi. Tá. Na verdade, eu já vinha desenhando os processos desde antes de ter o primeiro cliente, né? Eu usei Trello, depois eu usei Bitrix, depois eu usei PayBPO. Eu usei mais um aí no meio do caminho, que eu sei que o Hebron é o 5º. Eu usei mais um que eu já nem lembro mais qual é, o penúltimo foi a Play, e o último, o que eu estou usando agora é o Hebron. E o mais, assim, uma das coisas que eu gosto muito da filosofia Lean, que é a melhoria contínua, que é contínua mesmo. Esses dias, uma das minhas colaboradoras teve que se ausentar por 3 dias, e eu fui fazer as tarefas dela. E lá, dentro do Hebron, o Hebron tem tudo desenhado, tudo pronto. É só, como diz o Sérgio, ele funciona como um Waze. Você entra no carro, liga o Waze e vai embora. E eu fui fazer isso, né? Falei, bom, vou pegar agora, vou testar o negócio aqui, né? Entrei, abri o Hebron e fui fazendo. E no meio do caminho eu fui encontrando melhorias. Quando ela voltou, já tinha coisas diferentes para ela dar continuidade. Então, a melhoria é, de fato, todos os dias.
Pode falar, Eduardo. Estava vendo a fala da Cristiane aí, e realmente, se eu não tivesse processo desenhado há um ano atrás, e já tivesse acontecendo Café BPO, eu não estaria participando toda semana. Então, quer dizer, a cultura de processos realmente libera a gente e libera o cliente também. Tem percebido algum comportamento, mudança para melhor em 2 clientes. Quando sai uma pessoa lá do administrativo dele, vira um caos, né? A pessoa treina meio que pela metade, e aí essa pessoa, imediatamente, o proprietário da empresa, ele já me bota em contato, ajuda ele, porque ele vai começar a emitir nota e tal, vai começar a fazer emissão de boleto, caminhar para os clientes. Aí da outra vez, eu fiquei praticamente o dia todo, de várias semanas, atendendo a operação lá. E aí, dessa vez, agora, como a gente sabe que tem que ter a cultura de processo, eu já peguei e já defini toda segunda-feira, às 11 da manhã até meio-dia, eu vou nessa empresa, como é perto, eu vou nessa empresa e vou trabalhar tudo que está precisando ser feito pessoalmente com eles lá. Entendeu? Então, essa segunda-feira foi o primeiro dia, e aí hoje começaram a surgir demandas fora do processo, aleatórias. E aí eu falei, segunda-feira, vamos acumular, segunda-feira eu vou estar aí de novo para a gente cuidar de todas as melhorias. E aí, pelo WhatsApp, eu consegui hoje dar vamos dizer assim, alguns nortes para eles, tá? Algum norte para eles estarem fazendo já de imediato. Incentivei os treinamentos para poder eles evoluírem também, porque a gente não vai ficar ensinando tudo, né? Tem que ter um pouco de treinamento. E aí, outra parte também do meu outro cliente, que quando eu sugeri na época para ele usar os processos, printar arquivo, documento, usar a Play, ele se negou na época, ele queria usar o próprio processo dele, né? Ele usava, por exemplo, não era o ClickUp, era o Monday, usava o Monday, para a área de setor imobiliário. E aí o Monday até que era amigável, tal, funcionava, só que eu usava o Monday, eu usava o Play BPO também, então eu estava aumentando, estava inchando meu processo. E aí a melhor coisa que aconteceu foi quando ele quis reduzir custo. E aí ele falou assim, eu vou te desplugar do Monday, vamos usar aquele sistema seu lá agora. Eu falei, que maravilha. Aí eu pluguei 5 colaboradores dele que hoje me reportam solicitação de agendamento bancário sempre, né? Durante o dia ou durante a semana. E tá todo mundo na Play BPO, tá funcionando bem, otimizou meu tempo. E aí veio a segunda parte, que a cultura do processo, eu acho que evoluiu dentro da mentalidade de todos eles lá, vamos dizer assim, para melhor. Como eles estão fazendo estudos e estão aumentando, vamos dizer assim, melhorando seus processos internos para poder ter mais performance, eu percebi que aí o cliente tomou uma atitude para mim e falou assim, por que a gente não começa a liberar os agendamentos só às 16 horas? Porque antes ia acontecendo coisas aleatórias durante o dia. E eu não conseguia falar que tinha que ser às 16 horas, porque cada setor me reportava uma coisa, eu não conseguia. Então, quando veio dele, do dono, isso foi implantado às 16 horas, só libera o que foi falado antes. Após 16 horas, fica para D+1. E aí, o que aconteceu? Agora ele melhorou ainda mais o processo, porque como ele tem mais outra empresa, ele chegou à conclusão que ele precisa de uma vez por semana só fazer os agendamentos. Ou seja, então agora, para a operação, foi muito mais saudável essa questão da maturidade da cultura de processos aí. Não, maravilha, Eduardo. E faz total sentido isso que você falou. Não tem para onde correr. À medida com que a gente vai crescendo, desenvolvendo, a gente vai se deparando com algumas dificuldades, com algumas ferramentas, com alguns processos, e a tendência é sempre melhorar, né? E não piorar. A mudança contínua que a Cris falou é o chamado Kaizen. Kai é mudar e Zen para melhor.
você também pode mudar para pior, né? Então, esse que é o sentido da gente sempre estar procurando mudar e melhorar, e sempre naquela pegada, né? O importante hoje, o que faz sentido para mim estar trabalhando com BPO é exatamente isso. Eu promover para o meu cliente algo que tenha valor, né? E para que isso possa acontecer, eu tenho que trabalhar os meus fluxos, os meus processos, o caminho de cada dia. E, pessoal, alguém mais gostaria de tocar em algum detalhe, algum assunto? Alessandra, muito obrigado, viu, pela sua... Eu agradeço aí, gente. Cheguei no meio da reunião, desculpa se atrapalhei. Não, fique tranquilo, é um cafezinho, mas eu fico muito feliz, assim. É a primeira vez não, né, Alessandra? Aqui no café, sim. No café é a primeira vez. Eu já faço Ô, parte do Alessandra, grupo. fala, como que você chegou até o café? Isso, fala pra gente aqui, como é que você chegou? Ué, foi no curso, acho que, não sei quem me puxou pro café, agora não me lembro. Aqui tanto curso que eu faço, não Fui sei. eu, Guto. Foi por isso que você, eu né? perguntei. Se eu tivesse que chutar, eu falaria, olha, eu acho que deve ter sido ela, mas, né? Não, olha só, Se ela a não Cris, tá lembrando, eu não vou Breno, tomar esse risco. a Cris, eu conheço, ela tá comigo no curso do Gilberto, tá comigo em vários cursos, né, Cris? A gente está fazendo vários cursos A juntos. gente está se encontrando em vários cursos juntas, né? Aí eu falei para ela, aí eu perguntei se, não, mas isso foi tão engraçado que eu falei, você vai participar do café hoje? E ela não participava, ela não estava no grupo. E eu falei, nossa, mas como você não está no grupo do café? Absurdo isso, né? Trocar ideia com todo mundo. É um absurdo você não estar no grupo do Não, café. Foi mais ou menos assim. assim. Aí eu mandei o link para ela. Falei, mas como você não está no grupo do... Foi engraçado, Guto, porque eu falei com ela assim, como se ela participasse do café há muito tempo. Eu fico me perguntando, cadê esse pessoal que não está aqui? A gente teria que sair daqui hoje. A gente tem que sair daqui hoje com um propósito. Qual que seria o propósito? Pegar o link do café e convidar o maior número de pessoas, porque, cara, olha a quantidade de pessoas que a gente pode trocar ideia, conhecer, fazer links, melhorar processos, né? Por exemplo, se a Alessandra estiver apertada lá na operação e tiver 2 horas disponíveis lá, ou ela pode ajudar alguém pode estar ajudando ela, e você não vai precisar ter essa preocupação com treinamento. No dia que você quiser ficar louca com ferramentas interessantes, é só falar com o Breno. Então, é um absurdo mesmo, você não está aqui antes. Mas muito obrigado por ter vindo. A Cris falando, né? Você sabe quem fui eu que indiquei a Alessandra? Quem foi? Foi quase isso, né? Foi isso mesmo. Guto, você sabe quem foi que convidou a Alessandra? É que, Alessandra, que o Guto fala que eu levei bastante gente para o café. Eu não sei, foi a Cris que levou, aí eu tinha esquecido de falar de você. Maravilha. Mas seja bem-vinda, viu, Alessandra? Eu não sei o que é mais absurdo, né? Se a Alessandra não está participando do café ou se a Alessandra não lembrar quem que convidou ela para o café. Não, mas foi isso hoje, é um bom sinal, né? Cara. Isso é um bom sinal. Passada. Ai, gente do céu. A gente já se viu, nós já fizemos uma mentoria hoje com o Gilberto de 2 horas, né? A cabeça de vocês deve estar fervilhando, porque não tem um momento que a gente não para conversar com o Gilberto e ele não coloca a nossa... Tipo, não dá. Isso que é legal, sabe? Tem pessoas hoje que agregam muito, sabe? Que ajudam bastante. E o legal do Gilberto é que ele é direto ao ponto. Ele não tem firula, ele não tem ideia. Assim, todo momento que der para conversar com ele, você sempre vai trazer alguma coisa ali enriquecedora para o dia a dia. Fora do comum. Ele é o cara também. Na verdade, assim, nós temos aí algumas pessoas que contribuem muito. Eu falo que são os mentores, né? O Gilberto, o Eliandro, o Wallenstein. Tem mais um, hein? São 4. Gilberto, Eliandro, Wallenstein. Agora é você na área de processos, é o Breno na área de ferramentas. Cada hora tem um mentor para alguma coisa. Cada hora aumenta alguma coisa, mas tem essa galera aí que nós precisamos de todos para montar, bom, fazer a empresa andar. Ideia, cada um se especializando no setor e vai trocando figurinha. Uma coisa que eu sempre comento, principalmente no escritório de contabilidade, porque quando a gente pega cliente de contabilidade, cliente de BPO, o escritório de contabilidade costuma ser maior, porque são empresas que estão há mais tempo no mercado, né? Semana passada que nós fechamos 2 contratos, um escritório que já está no mercado há 15 anos e um BPO que está no mercado há 6 meses. Então, a equipe do BPO é bem menor.
mas uma das primeiras coisas que nós costumamos conversar é fazer com que o empresário de BPO de contabilidade enxergue a empresa dele, o escritório, como uma empresa comum, porque eles confundem, o que acaba confundindo muito na cabeça do empresário de contabilidade, eu preciso de uma pessoa para trabalhar no fiscal, uma na contabilidade, uma no RH e uma na regularização. E ele esquece que o próprio escritório precisa de um departamento de RH para o escritório, né? Precisa de alguém que cuide das pessoas, precisa de alguém no financeiro do escritório, precisa de alguém no administrativo ali do escritório, precisa de alguém no comercial do escritório, e que aquilo que ele chama de fiscal, contabilidade, regularização e RH é um departamento da empresa dele chamado produção, que tem essas subcategorias aí. E aí, o que nós começamos é exatamente isso, separar a empresa deles por departamento da própria empresa e cuidar primeiro da produção, porque a produção é que faz a entrega para o cliente. Então, cuida primeiro da produção e colocar o empresário contábil ou o empresário de BPO focado nos departamentos da empresa dele, e não somente no cliente, porque quando nós empreendedores trabalhamos só para o cliente, não trabalhamos para nós acabamos desanimando, porque a gente não vê a nossa empresa crescer, a gente não vê a empresa acontecer, se organizar, só trabalha para o cliente, para o cliente, para o cliente. Mas e cadê a minha empresa, né? Onde ela está? Então, é importante nós olharmos para a nossa empresa dessa forma, e como a nossa empresa, na maioria dos BPOs, são pequenas, né? Nos fracionarmos, né? De tal hora a tal hora eu trabalho para o RH da minha empresa, de tal hora eu trabalho para o financeiro da minha empresa, para a estratégica comercial, e assim sucessivamente. E na produção, a produção que é o nosso maior departamento, seja na empresa de contabilidade ou na empresa de BPO, procurar ter um líder de produção, né, se possível, alguém que responda ali, que garanta a entrega da qualidade do serviço que vai para o seu cliente, né? Porque dentro quando eu e a minha sócia nós fizemos aqui os nossos valores, né, dois dos nossos valores é a qualidade e a excelência. Então, é muito importante você ter alguém na sua empresa que se responsabilize por essa entrega lá para o nosso produto acabado, né? Nosso produto acabado é a DRE, é o fluxo de caixa, são os indicadores, é um painel dashboard. Esse é o nosso produto acabado. Nossa matéria-prima são os documentos que recebemos dos nossos clientes, né, as notas fiscais, os boletos, etc. E o nosso processo está ali na mão das operadoras. Então, alguém tem que liderar essa produção e garantir isso. Se não temos um líder de produção, não temos pessoa suficiente para isso, um percentual da minha pessoa tem que estar responsável por isso. E o que acontece com muitos, e aconteceu comigo durante muito tempo, foi de eu trabalhar só na produção. E as outras áreas da minha empresa, quem cuidou? Igual mãe, né? Mulher, quando se torna mãe, ela cuida só dos filhos. Aí ela não cuida mais dela, ela não cuida mais da profissão, ela não cuida mais de outras coisas, cuida só dos filhos. E eu estava bem assim, em relação ao BPO, eu estava cuidando só da produção, só dos clientes, e o resto não estava aí acontecendo. Aí, foi quando eu fiz essa divisão certinha, e isso, quando a gente vai implantar os processos e iniciar a filosofia Lean, é uma das coisas que a gente costuma mostrar para o empresário, né, essa separação. Bacana. Mas, obrigado, Cris, obrigado, Alessandra. O pessoal que ficou quietinho hoje na sala. Andressa, o contato do Breno tá aí, uma dica de hoje. Quer achar o Breno? Entra no grupo, e lá no grupo você vai ver um dos administradores, é ele, tá? Ele é um assim, facinho. Facinho, você vai ver, tá lá no topo, administrador Breno, pronto, pode chegar nele que é fácil de achar o contato dele. A Alessandra já tá no grupo, né, Alessandra? Já tô no grupo, já. Só falta agora entrar no LinkedIn e acionar o pessoal. Mas agora tem que começar a fazer essa parte. Para fazer isso também. Não, maravilha. Então, assim, pessoal, deu aqui nossa hora. Foi muito agradável esse café. Se a gente pudesse colocar um tema desse café, qual que seria? Vocês poderiam me ajudar para colocar o título lá do YouTube. Talvez RP e processos? Que foi o que a gente falou hoje, né? Uhum. Indicações do grupo ou do café. Sim, indicações, é verdade. Divulgar o café, na verdade, né? Esse menino que teve aqui ontem do Conta Azul, a Janaína já saiu, mas, na verdade,
Ele veio aqui queria vender e tal, mas uma das ideias dele é o quê? Ele quer sair de lá para ele montar o próprio escritório e ele queria conhecer alguém que já tem um escritório, que já trabalha. Porque dos lugares que ele visitou para vender o Conta Azul, ninguém nunca abriu nada para ele. Ele queria ter noções de como funcionava. E eu falei para ele, você já está no grupo do café? Porque lá tem pessoas reais, gente que fala o que faz de verdade. E não são pessoas que vendem curso e não mostram a cozinha dele, entendeu? E o café é diferente. Ele é a cozinha onde todo mundo trabalha. Então, se você quer aprender, entra no grupo. Porque tem muita gente que é sozinho e não tem nem com quem conversar e trocar ideias sobre o BPO, porque é todo mundo desbravando em lugares diferentes. Então, é importante divulgar mesmo. Faz diferença, principalmente para quem está começando. Essa é a verdade. Eu acredito que para muitos que estão lá na frente, a gente acaba se deparando com várias possibilidades. E assim, Josi, eu não sei se você reparou, mas é legal a gente ver o pessoal se encontrando no grupo. Entra uma galera querendo vender, eles se sentem tão constrangidos com a qualidade das conversas, com a interação. Não, vem cá que eu te ajudo, chama no PV, olha, eu faço isso, pega aquilo outro. Que eu não lembro qual foi a última vez que alguém entrou para vender alguma coisa lá dentro. Não lembro, não consigo, a não ser eu, né? Tentando vender os cafés de vez em quando na quarta-feira. Não deixem de anotar a próxima quarta e a segunda do dia 31. Mas tirando isso, o pessoal acaba se sentindo meio que constrangido, né? E nem faz tanta, não faz venda lá. Uhum. Não, troca a experiência mesmo, conhecimento, ajuda. Essa é a verdade. Então, é isso. Maravilha. Então, Márcio, obrigado. Andressa, Jennifer, Brena, Eduardo, Alessandra, todos que estiveram aqui, né, que passaram rapidinho. Mas é isso, nosso Café das Quartas. Não deixem de participar, a Josi também estava aqui escondidinha. Não deixem de participar da próxima quarta-feira. A gente vai ter um cafezinho moca, com presença internacional, direto de Portugal. No dia 31, nós teremos um café especial também, um café turco, onde a gente vai dar uma fritada no Conta Azul. Então não deixem de compartilhar, de comentar. Bora chamar o máximo de pessoas possíveis para poder dar aquela fritada no Conta Azul. É claro, com carinho, com dedicação, a gente vai levantar aí umas questões bacanas, né? Na próxima segunda eu vou estar trazendo uma pessoa da área de direito, mas para poder falar de obrigações, custos, retomar dinheiro, empresas grandes, empresas de fora. Então vai ser um assunto interessante. A gente vai sair um pouco da caixinha para poder alcançar novas possibilidades, novos mercados, né, e novos modelos de parcerias. Então que talvez faça muito sentido para a galera de BPO. Perfeito? É isso, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos uma boa, excelente tarde, bom resto de trabalho, boas conciliações bancárias, muitas notas para emitir, muito processo para mapear. Pra todo mundo. Muitas vendas, né, Alessandra? Muitas vendas, prospecções. A Alessandra está focada em lead, agora ela quer lead. Você fala com ela, você falou, oi, Alessandra, ela, lead. E qual que é o seu nicho, Alessandra? Você já tem um nicho estabelecido? Restaurante, café, comércio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um ponto das aulas do Gilberto aqui, tá bom? O primeiro ponto, seja bem-vindo ao café, bora participar do hub do café, ou seja, eu não pego o comércio, eu posso indicar para você e para a Cris, porque vocês duas pegam o comércio. A gente fecha um acordo de parceria, todo mundo que chegar aqui no café que tiver comércio joga para vocês. Tá certo, né? É isso que o Gilberto ensina mesmo, não é? É isso mesmo que ele ensina. Maravilha, tá vendo? Tem que colar perto das pessoas que estão com o Gilberto para ver se eu aprendo um pouco também. A gente tem que levar o Léo para as outras aulas também, viu, Léo? O Léo participa de todas. O Léo participa. O Léo não está com a gente lá no Gilberto. Ainda. É muita coisa, né? Falta tempo para investir nessas isso também. mentorias e cursos. É muita coisa. Não, bora chamar o Gilberto de novo para um café expresso. Bora, ele é muito show de bola. Ajuda ele muita veio gente. para um café especial, viu, Alessandra? Tem uma live no YouTube nossa com ele. Ele passou acho que mais de 1h30 trocando ideia, conversando. E assim, dá para chamar ele para um cafezinho moca também, qualquer dia. Ele é super disponível, muito gente boa, muito boa pessoa.
Muito mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Boa gente. tarde. Obrigada, boa tarde para todo mundo, tá? Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau. Tchau.